Um forte abraço para você, ligado aqui no canal Sem Dependência. Estamos chegando para mais um episódio do podcast Sem Dependência, um podcast que tem levantado discussões importantíssimas sobre tudo do mundo da dependência química, também da prevenção e também como você pode cuidar da sua família. E a gente agradece muito a participação de todos vocês. Este é o nosso 4º episódio com a nossa seleção de craques e hoje o tema é bastante importante, tá? Depois do STF trabalhar aí em prol da descriminalização de 40 gramas de maconha, né, a gente vai conversar bastante sobre um projeto que o governo federal vai implantar nas escolas para que possa, né, antagonizar, digamos assim, prevenir sobre este assunto. Hoje, nossa equipe está aqui posta, né, para poder falar sobre esse assunto com muito conteúdo para você. Antes, peço o seu like, seu comentário e também que você se inscreva no canal, estamos crescendo bastante, então é bem importante você estar com a gente aqui no podcast Sem Dependência. Sem muitas delongas, daqui a pouco eu vou passar aqui também a nossa pergunta do dia, já começo apresentando o nosso super time de comentaristas. Vou dizer um negócio para você, tem gente importante, Nuno, mas estar em Milão e em Roma na semana de um acontecimento tão importante, não é para qualquer um, não. E aí, Fábio Perno, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem com vocês, um grande abraço a todos. Foi realmente uma experiência importante, um momento muito triste para boa parte do mundo, mas de qualquer forma, o jornalismo tem que estar sempre atento a isso, né? E do ponto de vista profissional, foi uma experiência inesquecível, realmente. Obrigado, Fábio Perno, jornalista, também comentarista, especialista neste assunto que a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso aí. Paulo Leme Filho, também advogado, comunicador, né? Dos bons, aliás, os cortes do Dr. Paulo fazem muito sucesso nas redes sociais, escritor também de vários livros, você já conhece, então nem preciso ficar apresentando muito. Esse grande especialista na área aí da dependência química, também da prevenção. Seja bem-vindo, doutor, vamos discutir esse assunto bem legal, hein? Que é isso, não sou merecedor aí das palavras aí bondosas que você utilizou, Hugo, mas eu fico mais uma vez muito contente de estar aqui com o Miguel, com o Piperno, com você, Hugo. Para nós é muito importante poder debater esse assunto, né? De uma maneira que seja constante, que a gente possa sempre levar isso adiante. Esse é um tema fundamental para a sociedade, o problema é que muitas vezes as pessoas não percebem a importância disso. E agora, a gente caminhando, quem sabe nós conseguimos contribuir com um grãozinho de areia nessa vontade, né, de construir uma sociedade melhor. E só uma curiosidade, né, quando a pessoa é vocacionada para o trabalho, é impressionante, né? A pessoa ela veio para a Terra com a missão de trabalhar. Então, o camarada está viajando de férias, vai para a Itália viajar de férias e quando ele está no meio da viagem dele em Roma de férias, morre o Papa. E aí ele é obrigado a trabalhar. Que coisa, rapaz. Esse aí nasceu para ser jornalista. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele estava de férias, ele foi para lá, ele não foi ali para trabalho, para cobrir o evento, e acontece isso. Mas que sorte que você tem, Fábio. Aí eu lembro muito de você quando acontece esse tipo de coisa, Paulo Leme, porque é o seguinte, desde que a gente se conhece, naqueles dias principalmente em que tudo acontece, estou trabalhando pra caramba e tal, você às vezes me liga para, enfim, a gente conversar sobre algum assunto, e você tem uma frase que é muito típica quando, principalmente nos dias em que eu estou no sufoco. Você me pergunta o seguinte: tá no sossego? Olha, vou falar uma coisa. Nunca vi isso. Nunca imaginei isso, rapaz. Eu espero, viu, que você escolha bem seus próximos destinos turísticos. Exatamente, né? Para não ter que cobrir outras, né, situações delicadas. Vocês são homens viajados? Milão fica perto de Roma? Fica muito perto, não? 3 horas e 15, mais ou menos, de trem. Ah, de trem. Então, deu para lá cobrir esse grande acontecimento. Deu. Com Trabalhou. Deu para cobrir esse grande acontecimento. Inclusive, nesses próximos dias, né, a gente tem aí a eleição
do novo líder da Igreja Católica, que tem tudo a ver, inclusive, com a discussão que a gente tem aqui, porque a Igreja tem, né, também posicionamentos a respeito que a gente pode, inclusive, abordar num podcast futuro para a gente falar sobre isso. Miguel Tortorelli, ele que é presidente da ONG Amor Exigente, voluntário, faz um trabalho muito legal, não foi na última reunião, o doutor Miguel fez muita falta lá na reunião, estava se recuperando, né, doutor Miguel, de um probleminha de saúde, mas está com a gente aqui, seja bem-vindo, vamos debater esse assunto bem legal. Muito obrigado, e realmente é isso daí, as coisas acontecem, né, e nós precisamos levar para aqueles que nos acompanham, são coisas que Infelizmente, quem coloca isso daí desconhece as consequências do uso de substâncias. Mas, felizmente, nós estamos aí para isso. E da outra vez, vamos ver se o Piperno nos leva. Pegou a fila para ver o papo ou não? Mas ele tem que nos levar, porque ele está ganhando muito. Muito. Com certeza. O que ele está ganhando de dinheiro é algo descomunal. Então, é descomunal. Ele tá equilibrado com o Abel Ferreira. Então eu tô com o Dorival Júnior agora vítima também. de crime cibernético, estão levando tudo. E do Dorival Júnior agora, que também pediu o mesmo salário do Dorival para treinar o Corinthians. Não, eu achei que ele tinha pedido o mesmo salário do Fábio. Do Piperno? Do Piperno. Talvez. Para treinar o Corinthians. Muito bem. Eu acho que precisa um pouco mais. Bora gerar nossa pauta aqui, falar desse tema importante, né? O governo federal que inicia agora, né, um projeto de prevenção às drogas nas escolas. O projeto chama Prevenção e Cidadania e o governo federal tem expectativa de alcançar pelo menos 60 cidades aí até o fim desse ano de 2025, né? São 15 estados já envolvidos, mais o Distrito Federal, que, né, para poder falar sobre esse tema tão importante em escolas municipais e também escolas estaduais. É até uma coisa, né, o Piperno, depois a gente pode falar sobre como é que os poderes vão se encaixar aí nesse contexto todo, né? Porque município é uma coisa, estado é outra coisa, a gente pode falar também sobre isso, né? O Ministério da Saúde prevê aí que neste ano, né, um orçamento de 8,5 milhões, né, de reais contempla a formação de professores e suporte de equipes técnicas especializadas, né, e a produção de materiais didáticos para poder distribuir aí às escolas neste ano. Primeiro, vamos começar pelo começo, que eu acho bastante importante. Eu vou chamar o Fábio e colocar ele na roda para falar sobre isso. Isso foi um debate até eleitoral, né, o Piperno, lá do ano de 2022, quando falavam sobre isso, um lado da história falava sobre isso, o outro lado falava que era contra, etc e tal. Esse assunto acabou ganhando um pouco mais de força no ano passado, até quando o STF discutiu esse assunto, o presidente do Senado à época, Rodrigo Pacheco, chegou a contestar, isso virou até uma discussão política, mas o fato é que agora o próprio governo federal entra com uma questão de prevenção, né, com ações de prevenção. Como é que você vê esse contexto que está inserido a descriminalização de 40 gramas, né, ou seja, o porte, né, a pessoa não ser presa, não ser crime portar isso, para uso pessoal, obviamente, e também a ação do governo federal em um contra-ataque para não deixar isso virar uma epidemia, uma pandemia, de repente, de mais usuários? Quando uma barragem se rompe, toda a sociedade fica escandalizada por conta dos níveis de tragédia que isso provoca, né? Então a gente viu, por exemplo, Mariana, Brumadinho, enfim. Então é muito difícil depois recuperar o terreno arrasado e não tem como recuperar as vidas que são ceifadas por isso, tá? Infelizmente. Mas várias são as tragédias que poderiam ser evitadas. Por exemplo, não faz muito tempo caiu uma ponte lá no norte do país, na divisa do Maranhão lá com Tocantins, né? Morreram 8, 10 pessoas e tal. Então, esse tipo de tragédia acontece porque não houve o trabalho de prevenção. Então, desde que eu me conheço por gente, a sociedade discute com polos antagônicos a respeito do que fazer, por exemplo, com a pessoa que consome drogas. A pessoa que consome drogas ela tem que ser tratada,
ela comete crimes. Como é que se enquadra o que muita gente considera consumo recreativo? E não vai haver consenso em relação a isso jamais em nenhuma sociedade do mundo. Agora, antes que a situação chegue nesse ponto, é necessário trabalho preventivo. Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, há 40 anos, e a gente que é mais velho vai acumulando essas experiências aí, o grande educador Darcy Ribeiro dizia o seguinte: ou a gente coloca todas as crianças agora em escola em tempo integral, ou nós vamos formar mão de obra para o tráfico. Muito bem. O que é que foi feito nisso? Acabaram com as escolas em tempo integral e o tráfico tem lá, né, o tempo todo uma mão de obra infanto-juvenil absolutamente suscetível e permeável às tentações, às vezes ao dinheiro fácil. E como é que se corrige isso depois? Você vai pegar, uma coisa é você fazer um trabalho de prevenção com um menino de 12, 15 anos. A outra é você trabalhar com um homem feito de 30, que já se inseriu, inclusive, muitas vezes, numa organização criminosa que vive disso. Como é que a sociedade vai lidar? É mais caro, é muito mais perigoso, porque aí também vai envolver o crime, e vai ser muito difícil recuperar essas pessoas. Eu já conversei muitas vezes com o Paulo, por exemplo, sobre o que fazer com a população da Cracolândia. Tem um monte aí de solução, né? O fato é o seguinte: a Cracolândia existe há décadas, um monte de coisa já foi tentado, e qual foi o resultado de todas as iniciativas? Nenhum. Por quê? Porque é muito difícil reverter o estrago. Então, o trabalho de prevenção, que hoje, aos olhos mais críticos, pode parecer um trabalho de enxugar gelo, eu acho que não é não. Eu acho que está certo, porque aí é uma visão de longo prazo, porque nós temos que abrir os olhos para uma coisa e discutir sem cinismo, algo que eu acho fundamental, que é o que trata de uma questão muito, muito séria, complicada de saúde pública, que muitas vezes envolve violência e que não tem solução simples e de curto prazo. Ele falou do curto prazo, doutor Paulo, e eu queria até tentar fazer uma conta com o senhor. O senhor é um homem de números, que eu sei. O projeto prevê, né, ação direta em crianças aí de 6 a 10 anos, né, de 11 a 14 também. A gente vai ter uma geração toda para ter que resolver esse problema. Não sei se o senhor está entendendo. Quando essas pessoas tiverem 15 anos, ou seja, daqui 30 anos, ou seja, daqui 15 anos, que a gente vai ter uma sociedade mais saudável. Como é que a gente trabalha? Então, as pessoas que têm 30 hoje estão nessa posição, vão chegar aos 45, porque como é que faz com os adultos? Eu acho que o Piperno colocou bem. Eu queria sua opinião sobre isso, que eu acho que é relevante. Não, eu acho assim. Eu concordo com absolutamente tudo que o Fábio colocou, com uma exceção. Eu não acredito que isso seja um tema de longo prazo. E vou explicar por quê. Desculpa, é um tema urgente, mas que a solução vai ser de longo prazo. A solução pode até ser, mas o impacto não será. Por que eu vou... E acho que a educação também, de uma forma geral, Fábio, a gente tem essa visão enviesada para o lado negativo, de que a gente sempre coloca ações educacionais como algo que vai ser repercutido lá no longo prazo. Eu não sei se é tão longo prazo assim, e vou te falar por quê. Veja só, se a gente tem uma população em que a média de idade em que se usa álcool e se inicia o uso do álcool, que é uma droga, é com 12 anos de idade, e eu inicio a média, né? E aí isso daí também é um convite, é uma facilidade, é uma ponte muito grande para o uso de outras drogas, principalmente o crack, que é a mais difundida e a de impacto mais dramático na vida da população, principalmente mais jovem. Se eu começo a trabalhar isso hoje com uma criança de 9, 10 anos, daqui a 3, 4, 5 anos, provavelmente eu já terei um impacto positivo. Se eu começo a trabalhar isso também com as crianças de 12, 13 anos, talvez daqui a 4, 5 anos, quando elas tiverem 16, 17 anos, isso também já seja um impacto positivo em termos de prevenção. Ou então, pelo menos, em termos de minimização da utilização dessas substâncias por parte dos jovens. Então, eu arrisco dizer
que um programa sério que começasse hoje, ele teria um impacto muito concreto na vida da sociedade em algo em torno de 4 a 8 anos. 2 eleições. 2 eleições. Nós não estamos falando de algo assim tão a longo prazo. Talvez seja algo de impacto mais curto do que nós imaginamos num primeiro momento. 8 anos para nós, né? Não para você, viu, Hugo? Nem para o Miguel. Mas para mim e para o Piperno, né? Que já temos um pouco mais de idade, né? Um pouquinho mais que isso. Um pouquinho mais que isso. 8 anos é algo que passa muito rápido. 2 Copas. Um CX, né? Duas Copas do Mundo. Em 2 Copas do Mundo, você já muda o panorama da dependência química se você trabalhar com seriedade. E agora, a questão é trabalhar com seriedade. Eu ia perguntar isso, que é trabalhar com seriedade. Esse é o problema. Então, assim, só pra gente, né? Eu não sou muito bom de número, não, mas o Fábio me ajuda aqui, o Miguel também, né? Veja só. Essa discussão, essa questão desse novo programa do governo federal, ele veio no bojo do julgamento do Supremo, que a despeito da questão, né, podemos conversar também sobre isso, libera tantas gramas, não, né, em termos assim, se criminaliza ou se não criminaliza, não é só isso, as circunstâncias também podem determinar uma situação de tráfico quando a quantidade é menor do que 40 gramas, enfim, né? Mas no bojo daquela decisão do Supremo veio uma determinação para que o governo federal realizasse algum programa de prevenção. Então isso foi algo imposto pelo Supremo à União Federal. Muito bem. Dito isso, a verba, pelo que eu li, eu tive que até procurar, viu, Hugo? Eu cheguei a duvidar da sua informação. Você me perdoe que na primeira matéria que você escreveu, eu até fui conferir para ver se era isso mesmo. O orçamento desse programa é de 8,5 milhões de reais. Em termos de administração pública, isso é nada. Dinheiro de pinga. Pinga, literalmente dinheiro de pinga. Só pra gente ter uma pequena ideia, tá? Paulo, se bobear, é o menor que orçamento da cidade de São Paulo para educação, por exemplo. Menos que o Piperno ganha por mês. Mas, é o salário do DEPAI. Mas eu imagino que isso seja para um programa piloto. Pode até ser, Fábio, mas assim, olha só, né? Eu tô imaginando algo assim. São 12 aulas, são 12 programas. Pelo que eu entendi aqui, você me corrige aqui, são 12 aulas por ano. Né? O quê? Dá mais ou menos 1,5 aulas, né? Considerando o período de férias, um mês tem uma aula, né? No outro mês tem 2 aulas. Não acredito que isso tenha um impacto muito grande. Supondo que seja um programa piloto, né? Vamos pensar o seguinte, está se falando aqui de 60 cidades, né? 60 cidades, 8,5 milhões dividido por 60, daria mais ou menos 120 mil reais. Esses 120 mil reais, eles por escola, né? Vamos supondo que fosse uma cidade por escola, a gente está falando aqui de uns 100 mil reais, mais ou menos, né? Por ano? Ou para que o programa seja executado nos próximos anos? Eu não acredito que esse dinheiro ele vai ser, todos os anos, vai ser um orçamento corrente. Então, assim, mesmo que for um programa piloto, e a gente está falando de míseras 60 cidades, míseras no sentido numérico, nós temos 5.540 e tantos municípios 1%. No Brasil. 1%. 1%. Em termos de cidade, porque só em Pernambuco, por exemplo, nós temos mais de 1.000 escolas públicas. E no estado de Pernambuco, que é um dos 15 que vão receber esse programa. Então, na verdade, a gente está falando de um dinheiro de pinga e de uma dose para o santo. Sabe aquela dose para o santo que o cara dá antes de beber, que aquela gotinha que ele joga assim? É nada. Então, quando a gente fala de seriedade, a gente precisa começar a entender o que é realmente ter que colocar a mão na massa. Colocar algo que o valor em termos de recurso é nada, que vai atingir um mínimo do mínimo de uma população que vai receber uma aula por mês e no outro mês 2 aulas, sabe-se lá em que condições dadas, né? Porque vai ter que haver uma capacitação de professores e assim, né? Professor mal pago, com dificuldade, num ambiente tóxico, como tem sido cada vez mais a escola pública, em que dia sim, dia também o professor sofre agressão física.
Não é que ele sofre agressão moral, o professor já se acostumou a ter. O problema agora é a agressão física, em que o professor se sente cada vez mais abandonado, principalmente pelas cúpulas diretoras de cada unidade educacional, e que cada vez mais os professores são aposentados por estresse ou são afastados por problemas decorrentes de doenças de cunho mental. Ou seja, nesse cenário caótico, vai se colocar algum recurso para capacitar um professor para uma vez por mês ele, para uma escola em um estado, fazer alguma coisa. Não é, no meu modo de ver, algo sério. Não é nem vontade. Isso daqui, para mim, me lembra, não estou dizendo que é o caso aqui, né? Mas em outras situações, às vezes a gente vê, né? O vídeo do YouTube, o vídeo do Instagram. Então o camarada vai lá um dia, ele chama 30 pessoas da própria secretaria dele, ali, do próprio ministério dele, do próprio órgão público dele, vai todo mundo, se veste bem, bate palma, tira foto, fala que agora vai. E nunca vai. Agora vai dar certo. Agora... Então, às vezes, a impressão que eu tenho, não estou dizendo que é esse programa, o qual a gente gostaria realmente que fizesse um efeito positivo junto à população. Mas... muitas vezes, né, no que eu tenho visto, eu tenho a impressão que essas coisas elas são feitas muito mais para gravar um videozinho, para dizer que está fazendo alguma coisa, ou, não estou dizendo que é o caso aqui, ou para dizer que está cumprindo uma determinação judicial, ou para dizer que está cumprindo uma determinação legal, do que efetivamente criar algo, como o Fábio nos disse aqui outra vez, de impacto. Algo realmente impactante na sociedade, algo realmente que faça diferença, em termos de volume mesmo, em termos de mudança brusca de rumos. Não se resolve algo fazendo as mesmas coisas. Esses programas, né, pontuais, muito assim, açucarados, né, muito assim, bissextos, acontece muito de vez em quando, né, a cada ano bissexto acontece alguma coisa. Esses programas eles já existem e não frutificaram em termos positivos para a sociedade. Além de tudo isso, do que eu estou falando aqui, e até queria perguntar para o Miguel, muitas vezes essas coisas não saem do papel. No papel está ali perfeitamente um programa, um plano bem elaborado, bem feito, e na hora de executar, funciona, Miguel? É isso que eu ia falar, Paulo. Existe aqui em São Paulo, né, uma, segundo a POSP, que existe uma matéria que seja para o fundamental, o ensino fundamental, que é a prevenção nas escolas. Só que não acontece. Nós fomos fazer junto às escolas, fomos falar com o secretário, eu já falei, inclusive, nós fomos falar com o secretário e ele falou, vamos fazer, nós íamos fazer com amor exigente nas escolas, sem custo absolutamente nenhum para o Estado, e nós íamos levar o nosso pessoal para fazer isso daí. Nós íamos começar pela Zona Leste e a POSP entrou e falou, se começarem a fazer isso, nós entramos em greve, porque eles dizem que existe e os professores estariam capacitados a fazer isso, e não estão. Né? Não estão. Agora, vocês vejam, estavam dizendo aí qual é o valor que está se disponibilizando. 8,5 milhões. Então, o deputado estadual aqui, Eduardo Suplicy, está colocando, né, para se... Ele, inclusive, entrou com um projeto para ser aprovado, 1 milhão, quase 1.300.000 para se montar um espaço para o pessoal ir usar drogas lá. Então, o pessoal sairia ali da Cracolândia e poderia estar nesse espaço usando drogas lá dentro. Então, a única coisa que eles precisam levar é as drogas. Eles podem tomar banho, eles têm alimentação, eles vão ter eles vão ter lá toda a estrutura para usar sem problema da polícia estar próximo. Então,
São coisas que realmente não batem. Agora, isso é para um espaço, 1.300.000. Nós estamos falando do Brasil, 8 milhões. 15 estados, né? 60 municípios. 30 municípios, perdão. Como é que pode uma coisa dessa? Então, existe um monte de coisas que realmente não dá, não bate, não vai acontecer. Não vai acontecer. O que nós precisamos fazer é alguma coisa que realmente seja impactante para funcionar. E tem condições de fazer isso aí. Nós temos aqui o NA, o AA, o Amor Exigente, que podem ajudar. Podem fazer isso daí. Agora, vão preparar professores, evidentemente, que é muito melhor. Só que nós temos, inclusive hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava lendo, né, que existe uma grande maioria de professores que são usuários. E tem um deputado que quer fazer com que todos os professores passem por exames para ver se são usuários ou não. Quer dizer, então, é um negócio que nós precisamos realmente fazer uma campanha para, primeiro, aumentar o valor disso daí. Depois, preparar profissionais para levar isso daí, para preparar esses alunos. E existe, né? O Amor Exigente tem isso daí, trabalha, né? Até 4 anos, de 1 a 4 anos, nós temos, de 4 a 8 anos, nós temos o encaminhamento, e 9 a 12 é um outro, não se fala em drogas, mas se leva uma mensagem já para que se não entre nesse mundo. Aí de 13, inclusive, o Paulo acabou de falar, com 12 anos já se usa álcool, e essa é a média, né? Então, de 13 a 14 já tem que se falar em drogas. E nós não falamos, infelizmente. O Dr. Paulo fez aqui uma linha do tempo com os cálculos, né? E foi bem feliz no que ele disse. A única sensação que eu fico e com muita tristeza, na verdade, eu fico com essa sensação em relação ao programa, é apenas uma percepção de que é uma coisa, vamos ver, né, se a gente vai colocar isso realmente para acontecer ou não, se vai dar certo. O Piperno tocou como projeto piloto num assunto tão grave e tão urgente. Isso realmente me deixa um pouco desesperançoso em relação... Parece que a gente está testando, sei lá, uma nova regra de trânsito, sabe? Um negócio que às vezes não vai afetar muita coisa. Deveria ser uma coisa que nós vamos preparar profissionais para fazer isso. E matéria obrigatória nas escolas. Tem que ser uma matéria obrigatória, prevenção às drogas. Agora, Piperno, vamos no bate-bola aqui, só para colocar... você acha que está na pasta certa essa discussão? Está na educação? Você acha que deveria ter algum outro tipo de projeto, segurança pública ou saúde, alguma coisa? Deveria estar envolvido tudo aí, na verdade, né? Como é que você vê? Mas eu acho que é importante, sim, engajar a educação nisso, né? E como, para mim está muito claro, né, que se trata de um projeto piloto, e veja, esse é um ano que tem uma excepcionalidade aí. O Paulo, que mexe muito com dinheiro, ele sabe disso. O orçamento, não tanto como você. Dinheiro pessoal, né? É bom deixar o orçamento não está aprovado até hoje. Quer dizer, o Brasil ainda tem esse problema. Então, ainda é difícil para você mexer lá e arrumar um dinheiro aqui e um ali. Então, assim, acontece que, a partir do momento que se começa, eu acho que aí a sociedade tem que pressionar, tem que cobrar pela rápida ampliação. Ou seja, você implanta nesse primeiro ano, avalia, então tem 60 cidades. Bom, ano que vem eu quero 500. Tem que ser assim, porque aí vai se justificar esse investimento tímido. Ou seja, estamos começando, vamos avaliar, e o ano que vem a gente vai dar um impulso melhor. Mas, agora, vai caber à sociedade pressionar. E não adianta só esperar ações de boa vontade dos governos, porque nós estamos em 2025, a gente está atrasado. O que é que foi feito antes? Esse é um ponto importante. O senhor, nesse mesmo prisma, doutor Paulo, o senhor acha que
as outras pastas também devem lançar programas para... Porque uma coisa, outra coisa, né? O rapaz que vende a droga para uma pessoa de 15 anos precisa entrar na pasta de segurança pública, né? Eu acho que isso é importante deixar claro também. Isso tem que ficar claro em algum momento da discussão. Gente, a pessoa que pega 40, 1, 2, 3, 4, 5 gramas de maconha e revende ou vende para uma criança, ele tem que entrar na pasta de segurança pública. Não há educação que resolva hoje a situação desse rapaz, né? Eu acho que é importante, dessa pessoa, é importante deixar isso claro, né? Eu penso que né, nós até comentávamos aqui, né, em relação à viagem Do profissional, a viagem profissional do Piperno, né, que era para ser uma viagem de férias, e eu sou, né, eu não sou católico, mas eu tenho uma admiração imensa pelo Papa Francisco, mas imensa mesmo. Acho até que ele mudou o paradigma da figura do líder da Igreja Católica, e ficaria eu, né, muito triste, mas a minha opinião também não vai mudar nada, né? Uma religião que tem 1,5 bilhões de pessoas. Tem, né? Uma China. É, uma China, né? Esse sim é um líder religioso de verdade, né, Miguel? Porque assim, ele sim, o que ele falar muda a opinião de 1,5 bi. Né? Ou, né? É bastante, né? E a gente às vezes brigando aqui para ver quem que vai ser o líder, né, do quarteirão, né? Mas eu ficaria muito chateado se o próximo Papa não fosse alguém com um perfil próximo do Papa Francisco, né? Alguém que praticou a caridade e praticou a humildade acima de tudo. Dito isso, ele mesmo, o próprio Papa Francisco, ele fez um comentário uma vez dizendo que, por exemplo, a liberação das drogas, né, ou a descriminalização. Olha que eu já falei essa palavra umas 500 vezes. Descriminalização das drogas é uma ilusão. A gente se ilude achando que descriminalizando alguém vai deixar de usar, ou vai usar menos, ou vai criar menos problemas, as pessoas vão continuar usando. Ou alguém vai deixar de ganhar, né? Porque a discussão é sempre essa também, né? Então, assim, eu acho que a conscientização, né, a oportunidade de ter acesso à informação sempre é mais eficaz, né, do que a discussão da proibição ou não. Agora, não vou deixar de proibir, também não vai, é uma ilusão, né? As pessoas vão usar menos, as pessoas vão sofrer menos por causa disso. Eu tenho muitas dúvidas com relação a esse assunto, mas, né, eu não tenho dúvida que esse tema ele perpassa por todas as pastas. Então, por exemplo, um lugar também que além da educação, a questão da dependência química, né? E dependência química vale para todas as substâncias. Também deveria ter algo mais estruturado de uma área em que eu trabalho profissionalmente, mas que precisaríamos revisitar algumas situações na área da saúde, né? Então, muitas vezes, isso eu já ouvia falar há muito tempo, né? E quando me falavam isso, eu duvidava. Eu achava que não era exatamente desse jeito. Eu achava que havia algum exagero. Hoje eu vejo que não. Então a pessoa chega num hospital, né, com uma hepatite por conta do excesso de álcool. Ele pega, vai ser internado, melhora, fica em observação. Ele chega lá e o médico no final fala: beba com moderação, viu, meu amigo? Você pode beber, mas bebe com... Dali a um mês ele está de volta por conta de um acidente de trânsito. Ainda matou uma outra pessoa. Teve uma fratura exposta, fez uma cirurgia, ficou 10 dias ocupando um leito do SUS e o ortopedista vai falar: olha, você está aqui agora liberado, beba com moderação. Aí o cara vai beber outra vez, vai ser internado por conta de uma cirrose, vai passar uma síndrome de abstinência, como eu vi recentemente na cama do hospital, vai ter que ficar amarrado, vai agredir enfermeira, agredir técnico, agredir o médico, vai ser... E ninguém se propõe a sensibilizar de alguma maneira, e isso é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, é bem difícil fazer isso, mas é uma informação que não chega nesse paciente que é um dependente químico, e não é nem considerado como tal. Essa pessoa passa, principalmente pela saúde pública no Brasil, que é 75%, 80% da população usa o SUS, né? E aí essas pessoas passam por todo o sistema de saúde
demandam diferentes patologias, demandam diferentes tratamentos, são fregueses habituais dos hospitais e ninguém avisa essa pessoa de que ela tem uma doença de base chamada dependência química. Então, assim, quando nós falamos da dependência química, nós estamos falando assim de cara, né? Assim, muito rapidamente a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de saúde e a gente está falando de previdência social, Opa, porque as pessoas, né, são incapacitadas por conta de doenças secundárias ou até da própria doença primária, ou da própria assistência social. A gente está falando talvez até, então, se a gente for pensar em termos daquilo que se chama de déficit ou superávit fiscal, até da área das finanças, da economia, da fazenda. Está falando de tudo. Nós só não sabemos que estamos lidando com o problema. Só isso. Mas o problema, ele sangra a sociedade como um todo. Quanto o governo federal gasta com a dependência química? Internações por ano? O que se estima é que o prejuízo para o Brasil é de 7,3% do PIB. Né, que daria aí uma infinidade de dinheiro, não sei. 150 bilhões por ano. Isso daí é real. Porque nem os governos sabem exatamente, né? Mas Então eles têm um pouco chute mais, aí. mas É muita coisa. É muita coisa. Vamos supor que esteja errado né? E eu acho que não tá, porque assim, eu vejo isso principalmente na área que eu conheço um pouco mais, que é a área da saúde, né? A área da saúde, ela tem muita dificuldade. E também ninguém demanda isso, ninguém pergunta, porque não existe uma questão cultural ou de consciência em termos de apuração. Vamos pesquisar e apurar algo nesse sentido. Ou seja, o que a dependência química realmente custa em termos de internação hospitalar, por exemplo. Não existe isso. Então isso daí eu não tenho dúvida, mas não tenho dúvida de que isso é subestimado. Por quê? Porque a pessoa que vai ser internada, ela recebe lá uma autorização de internação hospitalar. Ele vai ser internado por cirrose, ele vai ser internado por fratura, ele vai ser internado por diabetes, ele vai ser internado por uma série de situações, mas ele não vai ser internado por dependência química. Se analisar a causa secundária, né? Ele vai ter um aumento muito maior. Exatamente. A análise que se faz, o que você tem em termos de registro, é o registro da doença secundária. Da doença primária, você não tem. E aí a gente começa a entrar nos penduricalhos, né? Mas ali a questão da previdência, né? Aumenta o salário mínimo, não diminui o salário mínimo, congela o salário mínimo. E nós estamos discutindo uma coisa importante, só que tem um caminhão de outras coisas que impactam também severamente nas contas públicas e que ninguém dá a mínima. Não dá, mas o sujeito não dá a mínima para isso. É um assunto que não entra em pauta de política pública. Nós estamos aqui se matando para ver se vai deixar de receber o Bolsa Família, que são R$600. Não é o salário do Piperno, o Bolsa Família. Se fosse o salário do Piperno, valia a pena a discussão. São R$600, né? E aí nós estamos discutindo, não, ele vai sair do bolso. Pessoa que vive na miséria, mulher, às vezes, sozinha, com 3 filhos pequenos. Não, ela vai sair com 2 anos ou com 2 anos e meio? Nós estamos discutindo isso. E o caminhão de problemas, 7,3% do PIB, que é a dependência química, isso ninguém fala. Isso é um assunto que passa assim batido de qualquer discussão. E, né, eu entendo isso, né? É uma discussão impopular. Não só impopular, né, doutor? É impopular, né? A pessoa muitas vezes, posso dizer isso assim por mim, né, que vivi um pouco essa experiência. As pessoas acham que quando você vai discutir a dependência química, você está, na verdade, colocando o dedo no churrasco dele de final de semana, em que ele vai tomar cerveja. Então, assim, é muito impopular falar de dependência química. Não né? só impopular, como tem que doer para a pessoa começar a discutir, na maioria das vezes, né? Acho que é esse que é o ponto, né? Mas a gente chega lá, eu tenho certeza que o universo, ele caminha
para uma evolução moral. Eu não tenho dúvida disso, né? E aí nós seremos mais solidários, como já falamos outras vezes aqui nesse programa, né? E mesmo muitas pessoas que não têm diretamente o problema, mas que tem pessoas amigas, né, no entorno. Então, assim, eu acho que a gente caminha para a evolução, não tenho dúvida. Doutor Miguel, disso. rapidamente. Não, o Paulo, você que conhece isso daí, advogado desses hospitais, como é que qual é a média numa UTI, né, de pessoas com dependência química, alcoolistas? É de 50% a 80%. Isso é assim, é certeza. Eu fiz essa conta. É 50% a 80%. Então, né, só para concluir, viu, Hugo? E assim, mais uma vez a gente agradece aqui, né? Porque eu não tenho dúvida que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo essa discussão e amadurecendo em direção à solidariedade, que eu acho que é, no fundo, o mais importante de tudo. Bom, obrigado aí, o Dr. Paulo Leme Filho, grande explanação aqui sobre o assunto. E só para rapidamente, 30 segundos não tomar, eu costumo sempre comparar uma coisa, né? Uma coisa é... Uma vez eu peguei uma câmera emprestada do amigo e eu perdi a câmera. Esqueci num lugar, perdi, né? Tive que gastar lá R$5.000 parcelados e muitas vezes eu fiquei muito pé da vida. Falei, caramba, né? Tipo, um dinheiro que eu não precisava gastar. Quando a minha mãe ficou doente lá no Pará, comprei a passagem de avião do dia pra noite. Tipo, R$2.000 cada passagem. Fomos eu e minha esposa. Não pensei duas vezes, é um dinheiro que eu... Então, assim, a questão da prevenção para evitar gastar esses 7% do PIB, ela é muito dolorida, porque era um dinheiro que poderia estar fazendo, inclusive, outras coisas, não no sentido que não deveria cuidar das pessoas que ficaram doentes, mas sim que a gente poderia evitar que essas pessoas ficassem doentes, né, com prevenção, etc. Isso realmente para o cidadão deveria doer muito mais, mas eu acho que não é tão claro, né? Os números que o doutor traz com muita propriedade, né, são bem claros e muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso, por isso que o Sem Dependência existe, justamente para trazer para vocês esse panorama, para você pensar, reflexão. A gente vê muita coisa no YouTube e o nosso programa é para isso, para você refletir sobre essas causas tão importantes. Deixa eu me despedir da galera. Eu vou te só falar uma coisa rápida. Diga, doutor Miguel. Uma coisa que aconteceu alguns anos atrás, o prefeito era o Geraldo Alckmin, o governador era o Alckmin, o prefeito era o ministro... Era o Haddad? Fernando Haddad. E aí nós fomos pedir para o governador UTIs para atender os dependentes químicos. Ele falou, não, tudo bem, vamos ver e tal. Aí ele pegou e falou, tudo bem. Aí ele me convidou, quando ele comprou 6, montou 6 UTIs para se fazer isso daí, né? Chamou o prefeito, o governador, porque o governo do estado é que disponibilizou para a prefeitura tocar aqui em São Paulo, né? Foram 6 unidades. E eu estive lá, assinei como testemunho, os 2 assinaram. E, no mesmo ato, o Alckmin falou, isso não quer dizer que vai funcionar. Aí está colocando aqui para o nosso prefeito, isso não quer dizer que vai funcionar. Você imagina isso daí. E até hoje não funcionou. Evidentemente que essas UTIs foram embora, ou estão em outro lugar, mas não funcionou. Muito bem. E é lei. Se você colocar lá, eu vou pegar isso daí para colocar o número da lei. É lei, está lá. Tem 6 ambulâncias UTI para atendimento, porque quando você liga, se você tiver um problema com seu ente querido e pedir uma UTI, não vai. Se falar que é dependência química, não vai buscar.
Muito bem. Fábio Piperno, desenrola bem no italiano para despedir da galera aí ou não? Obrigado pela participação, hein? Obrigado vocês mais uma vez pelo convite. Queria só deixar uma última reflexão, que o Brasil não se torne uma outra Rússia em relação a isso. A Rússia é um grande país em que a população ela diminui, a expectativa de vida é cada vez menor e boa parte dessa expectativa de vida vai indo pelo ralo, pelos esgotos, enfim, da vodka no país, enfim, nesse país que é tão importante. Obrigado, Piperno. O importantíssimo Fábio Piperno cobriu lá o funeral do Papa Francisco. O cara tem história para contar. Eu acho que eu tô ficando velho, né? Porque eu já vivi com 3 papas, né? Tipo, no comando da igreja, né? O João Paulo II. Piperno já viveu com 7. O Bento XVI, né? Pio XII. E o nosso querido Papa Francisco. 5 papas. Mas um durou um dia só, né? Um mês, né? Que foi o João Paulo I. Então, um dia. Não, foi um mês, verdade. Não dá pra. Albino Luciani. Não dá pra contar muito bem. Doutor Miguel, obrigado, hein? Eu é que agradeço e continuem aí assistindo os nossos podcasts. E alguém vai ganhar alguma coisa? A pessoa fica me falando, mas não se ganha nada. Vão ganhar um livro, a gente vai fazer esse sorteio bonitinho. A produção veio hoje ali, aqui no outro programa ela não veio, mas hoje a direção veio ali, a gente vai organizar esse sorteio para você ganhar um livro, O Bonequinho, do grande Paulo Leme Filho. Obrigado, doutor, também, hein? Obrigado. Vamos em frente, né? Obrigado. Vamos em frente. Curta, comente, compartilha, deixa o like, comente aí embaixo aí, ó. Você é a favor de um projeto maior e melhor, ou você é a favor desse projeto aqui? Deixa nos comentários, sim ou não e por quê, para a gente poder conversar com você e você refletir. Forte abraço a todos. Obrigado demais. Valeu! Obrigado.